Eu queria falar hoje de um desafio, do Brasil. A gente tem uma crise sanitária que a gente conheceu a primeira onda do coronavírus, conheceu a segunda onda do coronavírus, que está vivendo, talvez tenha vivido em abril, né? O seu momento mais severo. Eu digo talvez, porque é torcer para que a inflexão da curva continue em maio, continue em junho, continue em julho e não tenha uma viradinha, criando aí a terceira onda, que em alguns países já começou. O temor da terceira onda está na discussão hoje dos especialistas. E alguns dizendo não se trata de se, mas quando haverá a terceira onda, porque a gente já iniciou o processo de abertura, ainda que gradual, mas um processo de abertura. Então precisamos ficar atentos. A gente precisa ficar atento, sabe? Não podemos esperar que o governo fique atento. A gente tem que ficar atento para cuidar da saúde da gente, dos nossos familiares, dos nossos amigos. Então, mas não é da crise sanitária que eu queria falar. Tem a crise econômica, que viveu uma primeira onda nos últimos anos, 2015 e 2016. Viveu uma segunda onda em 2020 e agora 2021. Me refiro a perda de PIB, me refiro a empobrecimento, essa de 2020, 2021, acontecendo sobre um Brasil que sequer se recuperou de 2015 e 2016 é devastadora. Realmente, entrar fome no vocabulário brasileiro, o Brasil de volta ao mapa da fome é uma coisa inacreditável. A gente tinha saído do mapa da fome, a gente rumava para um país de renda de média para alta e estamos ali de novo patinando. Tem a crise política. A crise política começa com a Lava Jato, que passa pela eleição de 2018, que continua aí. Parece que simplesmente a campanha eleitoral não acaba, né? Começou em 18, vai até 22, é ininterrupta. Daqui a pouco vai ter programa eleitoral gratuito todo dia. O TSE não vai mais ter eleição a cada 4 anos, vai ser uma eleição só, direto, porque o tempo inteiro a gente está nessa discussão. Mas a crise a que eu me refiro não é sanitária, não é econômica, não é política, mas ela é resultado, ou ela produz um pouco de tudo isso, que é uma crise que eu diria que é uma crise de compostura, sabe? É uma crise de atitude. E não tem um personagem que represente essa crise. Tem vários, né? Lembra do senador que, durante uma manifestação de policiais, ele enfia o trator em cima de onde eles estavam aquartelados, mete o trator lá. Cid Gomes, fevereiro do ano passado. Não quer nem saber, tomou um tiro. Olha que cena bárbara, né? Esse é o senador moderno, né? O senador moderno. E foi defendido pelo candidato a presidente moderno também. É inacreditável. Não aconteceu nada com o senador. Poderia ter morrido. Olha que loucura. Eu me refiro, não aconteceu nada assim. O cara pega o trator e joga em cima dos outros. E tudo bem. Mas os outros estavam armados. Mas os outros estavam aquartelados. Mas ele é senador. Ele não estava investido de um poder de polícia nem nada. Ele resolveu. Por quê? Porque ele é destemido, porque é doido. Não sei o que é. Eu me refiro ao deputado Fernando Cury, né, Débora? Que passa a mão nos seios da colega. Aconteceu o que com ele? Suspensão? Então, sabe, a compostura, a atitude, como isso, né? Eu me refiro à juíza do Paraná, aquela Inês Arpelon, que numa sentença disse que o réu era criminoso em função de sua raça, em razão de sua raça. Não aconteceu nada com ela. Nada, tudo bem, é isso mesmo. Foi julgada, aí os caras falam, não tem nada disso. Eu me refiro ao Gabigol, que foi a uma festa clandestina, num cassino clandestino, quer dizer, era tudo clandestino. Tá jogando, mas não foi repreendido, não, sabe? Não foi afastado, não aconteceu nada com ele. E agora, aconteceu de novo, né? O Léo Pereira, zagueiro do Flamengo, que deveria ter se representado no clube, não se representou e também foi flagrado numa festa clandestina. Quer dizer, olha só o que está acontecendo. Isso porque teve vídeo vazado, né? Vídeo, exatamente, que está bombando. Aí eu me refiro ao senador Flávio Bolsonaro, né? Era deputado estadual, um escândalo de rachadinha que terminou com
loja da Copenhague, aí vende a loja da Copenhague, compra uma casa em Brasília, não acontece nada, tá tudo bem, né? E ele vai botar o dedo na cara das pessoas na CPI da Covid. E aí, quando a gente vai para dentro do governo, é inacreditável, né? Você pega o ministro Milton Ribeiro, essa semana, da educação. Foi capaz de dizer que crianças de 9 anos não sabem ler, mas sabem colocar camisinha. Quer dizer, é uma estupidez que não tem tamanho. Primeiro que crianças de 9 anos não são ensinadas a colocar camisinha. Isso é uma estupidez. Segundo que, se crianças de 9 anos não sabem ler, isso é problema dele. Vai resolver isso. E fica falando. Fala que os livros didáticos estão recheados de exemplos de abuso da ideologia de gênero. Solicitado a apresentar um exemplo, não apresentou. Um exemplo. E quem pediu fui eu. E ele não me mandou até hoje. Porque não tem. Simplesmente não tem. Livros didáticos que abusam da ideologia de gênero. Não tem. É discurso. Né? O Abraham Weintraub, aliás, foi entrevistado hoje pelo Datena, agora há pouco, na Rádio Bandeirantes. O sujeito que dizia que, numa reunião, que queria botar os vagabundos todos na cadeia, começando pelo STF, ganhou um emprego, ganhou promoção, foi morar no exterior, em vez de ser demitido do Ministério da Educação. Ganhou uma promoção, né? E essa semana também, bom, Pazuello, né? Que essa semana que entra vai até a CPI. Um sujeito que coloca o cargo de ministro da Saúde na seguinte dimensão: ele manda, eu obedeço. Como assim? Ele manda, eu obedeço? Comporta-se como um animal, junto, finge de morto, deitado. E hoje em dia é de se perguntar se ainda pode fazer isso, Débora, porque tem que falar tutor. Mas o Pazuello se comporta como um animal. Ele manda, eu obedeço. Como assim? Ninguém, ele manda, eu obedeço. Não é assim. Nesse universo, discussão de ideias não existe. O Paulo Guedes está se superando. A gente imaginando que, poxa vida, Chicago Boy, né? Mas só sobrou o boy. O Chicago foi embora. Não tem Chicago Boy, só tem o boy. O boy malandrão, que agora fala mais bobagem do que jamais falou. E também não acontece nada. E por que não acontece nada? Ele essa semana falou, né, que o chinês inventou o vírus e foram os americanos que inventaram a melhor vacina, que é a da Pfizer. Inventou o vírus. Quer dizer, eu me expressei mal. Não se expressou mal, não. Foi isso que você quis dizer. Não, eu quis fazer uma defesa da iniciativa privada. Que absurdo. Não tem outro jeito de fazer. O sujeito estudou a vida inteira, leu vários livros e não aprendeu um jeito diferente que não seja ofensivo. Catar coquinho, né? E falando do FIES, um financiamento da educação, ele falou que o porteiro, o filho do porteiro dele, ele dá um exemplo, expõe a pessoa. Tirou 0 na prova, mas mesmo assim conseguiu entrar na faculdade. Quer dizer, a quantidade de asneira dita, a quantidade de mau exemplo, a quantidade de falta de compostura, de padrão ético, de liturgia do cargo, de dar exemplo, de compromisso de fazer aquilo que se espera do cargo que a pessoa ocupa. E quando eu digo cargo, Gabigol, é cargo. Ele é estrela do futebol, não merece censura. Nos países onde as pessoas que juntam dinheiro aqui compram imóveis, isso não pode. Vai fazer isso nos Estados Unidos, vai se comportar que nem o Gabigol nos Estados Unidos para ver o que acontece, né? Vai falar uma asneira igual essa que o Paulo Guedes falou nos Estados Unidos para ver o que acontece, país que ele tanto admira. Eu também admiro, mas vai falar uma asneira dessa. A sociedade reage. O poder instituído reage. Agora, quem é o poder capaz de agir sobre o Gabigol? É a diretoria do Flamengo. Quais são os valores? O que ele está dizendo, o Gabigol, quando faz isso, ou Léo Pereira? Está dizendo para o torcedor o seguinte: se eu posso, você pode. Se o Paulo Guedes pode humilhar, espezinhar o chinês, você também pode xingar o camarada que está do seu lado, sabe?
Se um pode passar com um trator em cima dos manifestantes, por que eu não posso bater com o meu carro em cima de alguém? Se o Fernando Cury pode passar a mão numa deputada, por que alguém não pode achar que tudo bem passar a mão também numa colega? Os exemplos que não são censurados da juíza que pega e faz uma sentença em que fala que um réu negro é criminoso em razão de sua cor, o que ela está sugerindo para a sociedade como se comportar? Só que quando essa falta de compostura, que é decorrente do egoísmo, da soberba, da falta de valores, da falta de medo, não acontece nada, da impunidade, permissividade, falta de respeito, falta de empatia. Brincar com o vírus é falta de empatia. Qualquer comentário sobre o vírus que não seja respeitoso, não ao vírus, mas à dor das pessoas. E eu não me refiro só às famílias das 400 mil pessoas que morreram, mas tem um monte de gente internada sofrendo. Gente que saiu já do hospital com sequela. Gente que passou susto. Sabe, se o Paulo Guedes não é demitido, se o Abraham Weintraub é promovido, se o Pazuello estão arrumando um carguinho para ele, se o Milton Ribeiro continua no cargo, sabe? Se não acontece nada com o deputado Fernando Cury, com o Cid Gomes, porque quem poderia resolver, que são as estruturas... Opa, olha o telefone aqui tocando. Que são as estruturas que poderiam solucionar, não tem os valores necessários para encaixar essas pessoas, censurar essas pessoas. Então daí vem uma crise de compostura. Mais grave, ou tão grave, quanto as outras crises, a política, a econômica e a sanitária, porque ela permeia e perpetua essas outras crises. Parte da crise política é um problema de compostura, atitude. Parte da crise econômica também é um problema de voluntarismo, é o meu jeito sobre o seu jeito. Isso não deixa de ser um problema de compostura. E a crise sanitária ganhou uma dimensão no Brasil maior por causa disso também. Por causa da bruxaria, por causa da cloroquinagem, por causa da subversão de valores, por causa do desprezo à ciência, essas coisas todas. Então eu queria trazer nessa sexta-feira, meio que fechando o mês de abril, fechando o pior mês da pandemia, aquilo que eu espero ter sido o pior mês da pandemia, com uma reflexão sobre construção de sociedade. Se a gente não construir na nossa sociedade, junto com a infraestrutura do ministro Tarcísio, né? Das pontes, das estradas, das ferrovias, da educação, da saúde para o povo, se a gente não construir ao lado, ou sob, né? Com um grande alicerce, um conjunto de valores onde estes exemplos não tenham lugar, ou tenham sim, mas no lugar da punição, a gente não adianta fazer lava-jato, sabe? Lava-jato é para pegar o caso de bandido. Aqui eu tô falando, o Gabigol não é bandido, a juíza Inês Zamperlon não é bandida, o Fernando Cury não é bandido, o Cid Gomes não é bandido, o Weintraub não é bandido, o Pazuello. Não tô falando de bandidagem. Pode ser que tenha um caso ou outro aqui que eventualmente eu tenha citado que talvez envolva corrupção, desvio, né? Rachadinha é um problema. Mas essas pessoas estão dando um mau exemplo. Como a gente vai superar isso se não houver na sociedade, nos líderes, né, na elite, nos condutores do país, um sistema que não olhe para o CPF das pessoas e olhe para as atitudes. Fez algo errado? Tchau. Fez algo errado? Censura. Fez algo errado? Punição. E não passar pano na cabeça, que é o que a gente está vendo. Esses exemplos que eu estou dando, que não são poucos exemplos, são vários exemplos. E num prazo curto. O caso do senador Cid Gomes é de fevereiro do ano passado, não é de 1910, né? Então eu acho que permeando e lembrando que a gente está num processo eleitoral contínuo e a gente vai para 2022, começar a olhar para os candidatos, né? De uma forma geral,
para todos os que se colocam como candidato ao Senado, deputado federal, a governador, todos aqueles que estão falando por aí, se colocando como os que querem ficar como o Bolsonaro, os que querem substituir o Bolsonaro como Dória, os que querem ser uma alternativa, terceira via, quarta via, quinta via. A gente começar a olhar para esses camaradas, para essas pessoas com um rigor um pouco maior e também usar as redes sociais, que a gente tanto usa, né, para dar like nas atitudes dos nossos ídolos e tal, começar a cobrar uma atitude para evitar que essas coisas, como essa história do Gabigol, do Léo Pereira, se perpetuem. Não pode isso. Tem alguma coisa muito podre acontecendo. E não é fazendo a economia crescer que a gente vai resolver, não é construindo estrada que a gente vai resolver, é construindo uma sociedade, princípios, valores. Esse é o ponto. O Eneg, eu pontuei o negócio do Léo Pereira com relação ao vídeo, porque teve mais um atleta do Flamengo que, segundo algumas denúncias, participou de uma festa clandestina e teria até promovido essa festa, que é o Hugo, goleiro que atualmente é o goleiro reserva do Flamengo. Não tem vídeo dessa festa. E aí ele não ficou mal falado por isso, e sim pela sua vida pessoal, já que o relacionamento dele terminou após isso. Não recebeu nenhuma punição do clube. E a Band News FM, no Rio, acompanhou a história de uma ouvinte que ficou 140 dias em uma unidade de saúde internada com coronavírus. Ficou entubada, foi para UTI, saiu de lá na semana passada. Nesse período, o Paulo Guedes falou coisas, por exemplo, de que está todo mundo indo para Disney, empregada doméstica estava indo para Disneyland, era uma festa danada, isso foi dito em fevereiro, que o brasileiro está vivendo demais, como foi dito na reunião, e agora que você pontuou, ou seja, a história dessa ouvinte de 140 dias em off, internada, vivendo em outro mundo, não diz respeito ao Brasil, que o Paulo Guedes criticou, que a empregada estava indo à Disney, ou que o brasileiro está vivendo demais, ou a história do FIES. Ela não sabe dessas histórias, ela vive num país em que o ministro da Economia provavelmente não diria coisas do tipo. Pois é, esse é o ponto. Eu acho que você completou muito bem. Quer dizer, como é que declarações desse tipo, Pablo, se tornam... elas vão ser substituídas pelas declarações da semana que vem. Como é que uma pessoa fala esse tanto de baboseira e não acontece nada? Deveria acontecer, deveria haver uma censura, deveria haver uma demissão, deveria... algum tipo de atitude. Não é possível, né? Não é possível. Então sempre vem uma declaração mais grave, uma coisa mais séria, um negócio, e vai ficando. Por isso que tem os Weintraub da vida. O Datena não entrevistou, o Weintraub disse que vai ser candidato. A candidatura dele, ok, é legítima, ele pode ser candidato quando ele quiser, se as pessoas votarem nele, vai ser eleito. Mas receber uma promoção, receber um emprego público que nós estamos pagando, de certa forma, porque nós somos acionistas daquele banco ali, é inconcebível. É absolutamente inconcebível. É uma passação de pano. Paulo Guedes, esse negócio está errado, não é possível, tá torto. E não é construindo estrada que a gente vai resolver isso, não.